Fala, amigos do Grande Prêmio, tudo bem? Estou de volta ao GP às 10 nesse domingo, ou quando você vir o programa, para falar da venda da Williams. Pois é, chegou o dia de fato em que a Williams foi vendida. Dias atrás anunciou que passou às mãos de um fundo de investimentos chamado Dorilton Capital. Imagino que seja essa a pronúncia, Rodrigo Berton, que já levou inclusive a gracejos do público em geral, com Doril, com Doritos e tudo mais. Mas fato é que a Williams parece que não vai ter mais dor de cabeça e vai pelo menos petiscar algumas coisas, gostou dessa? Petiscar algumas coisas melhores daqui para frente, já que a entrada desse fundo de investimentos que costuma mexer com a área de saúde deve promover a Williams uma tranquilidade financeira que permita a ela avançar num grid que não consegue mais nas condições atuais, né? A Williams até evoluiu com relação ao carro do ano passado, mas sabe-se que vai estar na dificuldade de pontuar, inclusive, nesse ano. Já vimos que, por exemplo, no GP da Espanha, a equipe voltou a ocupar o fim do pelotão com George Russell e Nicolas Latifi. Mas fato é que agora se abre uma nova possibilidade. O que vai ser desse Dorilton Capitals na vida da Williams? Bom lembrar que a Williams foi a última das garagistas da Fórmula 1, né? Dominou a categoria entre os anos 80 e 97, né? São 7 títulos entre pilotos: Alan Jones, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Alain Prost. Estou esquecendo de um, claro, mas daqui a pouco eu lembro. Mas o fato é que a equipe promoveu grandes disputas na pista, foi aquela que trouxe à baila a questão da suspensão ativa que modificou a temporada dos anos 90, também foi aquela onde Senna morreu em 1994 e muita gente até tem aversão ao Williams por causa disso. Ninguém pode controlar a emoção dos outros. Mas enfim, é uma equipe tradicional na Fórmula 1 que passou por momentos muito delicados muito antes dos anos 90. Né? O Frank Williams chegou a vender a equipe e agora chega num segundo momento em que passa a equipe para esse fundo de capitais. Nos anos 2000 houve até uma tentativa de recuperação quando teve a parceria com a BMW, mas uma vez que a marca alemã saiu da equipe, a Williams voltou a afundar e não mais se recuperou, estando ali sempre no meio do pelotão para o final. E a temporada do ano passado foi das piores possíveis. Nos últimos anos, a Williams se viu em rumores de negociação com pais de pilotos abastados. Não à toa, uma série de pilotos pagantes ocupou lugares na equipe e também esses rumores foram aumentando ao longo do tempo, dando a crer que a situação financeira não era das mais favoráveis. O próprio pai do Latifi quis comprar a equipe. Shanok Nissany, pai do Roy Nissany, também sonhava em comprar a equipe para ver o seu filho campeão na equipe. Um pouquinho difícil, diria impossível, mas uma série de pilotos, como por exemplo o próprio pai do Lance Stroll, Lawrence Stroll, esteve envolvido de certa forma na Williams para adquirir a equipe e foi parar lá na Force India Racing Point, futura Aston Martin. O Frank Williams chegou a vender parte das ações da equipe. Até então ele tinha 51,3% das ações. O Brad Hollinger, que era um diretor não executivo da Williams, ainda deve ter 11,7%. O Patrick Head tem 9,3%. Em 2011, a Williams colocou 24,9% de suas ações na Bolsa de Frankfurt, então tem essa parte em capital aberto e ainda sobram 3% para um fundo de pensões de empregados que contém, portanto, o 100% acionário. O que creio dessa operação da Dorilton Capitals é que ela não vai ficar muito tempo. Não é uma empresa que me parece apta a investir profundamente na Fórmula 1 para ficar a longuíssimo prazo. Me passa a impressão de ser uma empresa que está no negócio apenas para recuperar a empresa financeiramente. A gente tem vários exemplos, por exemplo, aqui no Brasil. Se você pegar a própria Editora Abril, né, que está em recuperação judicial, teve um empresário que está lá apenas para fazer a recuperação financeira, transformá-la numa empresa saudável financeiramente e eventualmente depois negociá-la, já que não é, por exemplo, o ramo de atuação desse empresário. Outras companhias brasileiras e no mundo todo acontece isso. Então me parece que uma firma
que está lá para ver a Williams como um mero negócio e assim que prover lucros, né, assim que sanar a situação financeira, vai passar para frente. Não à toa, esse negócio como um todo veio à baila dias depois que a Williams assinou o Pacto da Concórdia, promovendo então a permanência da Williams como equipe na Fórmula 1 por pelo menos mais 5 anos, até 2025, e aí então deve ser mais ou menos esse prazo com que essa firma de investimentos trabalha para ficar na Williams, deixando Frank Williams e Claire na continuidade do negócio e eventualmente colocando outras pessoas que julguem ser necessárias e conhecedoras de Fórmula 1 e de gestão para tocar o negócio. Não adianta, por exemplo, colocar alguém, mal comparando com Chase Carey, para gerir uma equipe de Fórmula 1. O Chase Carey até pode entender de negócios, mas ele teve de passar por um curso muito rápido, digamos assim, para entender como funciona a Fórmula 1, que ele toca completamente diferente de Bernie Ecclestone. Fazendo até um parênteses, Thomas Rorrone, que é o promotor do GP do Brasil, falou semanas atrás ao Grande Prêmio de como o Chase Carey é ingênuo em pensar certas coisas, de como acontece no Brasil com esse autódromo que quer ser construído, ou de negócios que são feitos lá na sede da FOM em Londres, porque ele não tem o tato, ele não tem o tino da Fórmula 1, ele não é um garagista, ele não viveu disso, ele não respirou gasolina e nem fumaça de pneu cantado para que ele tivesse a melhor abordagem possível para tocar a Fórmula 1, então ele tem uma visão mais de gestão. É muito mais provável que essa firma tenha esse envolvimento, mas se ela quer colocar alguém na Williams para tocar a Williams como se deve, obviamente tem de ser alguém que tenha conhecimento de causa, que tenha vivido a Fórmula 1 nos últimos anos, para pelo menos trazer uma direção diferente do que tem apresentado Claire Williams e Frank Williams nesses últimos anos, que foram, claro, responsáveis pela decadência da equipe inglesa na Fórmula 1. Portanto, essa é a situação do momento. Nós vamos ver algumas mudanças, principalmente financeiras. A gente sabe que a atual patrocinadora da Williams principal, Sofina, que tem envolvimento com o pai de Nicolas Latifi lá no Canadá, se envolveu em questões ambientais e até um crime em 2018, matéria que você pode acompanhar no Grande Premium, feita por Gabriel Carvalho. A empresa foi considerada inocente, mas tem nesse currículo, né, uma mancha de ter atropelado e matado uma ativista por conta da forma com que tratava os animais, uma companhia que também tem envolvimento com a venda de carnes, né? Então, é bem provável que haja uma injeção de capital e novos patrocinadores, mas a Williams que conhecemos hoje provavelmente deve mudar. E se não mudar para melhor, vai ser estranho, porque nos últimos anos sempre foi o papo de que não conseguia acompanhar o resto do grid pelas questões financeiras. Agora, com a injeção de capital, é bem provável, portanto, que a Williams alcance o pelotão, ou pelo menos tenha ideias mais renovadas, por exemplo, como a Racing Point. Tem um carro cópia da Mercedes. Se a Williams não participou, por exemplo, dessa questão toda envolvendo a Racing Point na hora de fazer a apelação, bem como a McLaren, é porque Toto Wolff está por trás disso. Toto Wolff, que teve participação na Williams no passado, então é bem provável que a Williams comece também a galgar melhores parcerias daqui para frente, tentando entender como vai ser a Fórmula 1 de 2021 e 2022, tendo melhores ideias e abandonando as erradas que veio fazendo nos últimos anos na construção aerodinâmica do seu carro. O carro que tem motor Mercedes não pode andar sempre ali no final do pelotão, significa que há erros clamorosos, como diria Cláudio Karsug, na concepção do carro. Então esse é o assunto, a venda da Williams. É a mudança geral? É a mudança final? Como é que vai ser a Williams a partir de agora? Quero saber de você, a sua opinião, comentem aqui no canal no YouTube e nas redes sociais a respeito dessa transformação da mais tradicional das equipes não italianas, ou seja, a Ferrari, né? Porque a AlphaTauri e a Alfa Romeo são recentes, né? Podemos tratá-las como tradicionais na Fórmula 1, até porque a Alfa Romeo, por mais que tenha começado na Fórmula 1, ficou anos e anos fora dela, não é mesmo, Berton? Cuide-se, está muito frio esse final de semana e ao longo da semana.
Fico por aqui, meus amigos. Inscrevam-se no canal se vocês não fizeram, ativem as notificações e, se quiserem, por gentileza, tornem-se membros do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tenho certeza que você vai gostar. Participar dos nossos grupos de WhatsApp, da discussão, de vídeos especiais e tudo mais. Valeu, gente. Boa semana para todos. Tchau.